Bom dia, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo agora. Eu sou o Ariel e eu estou aqui para finalizar aquela playlist sobre constituições. Hoje iremos falar sobre a Constituição de 1988, tá? Constituição não, essa Constituição que está em vigor até hoje. Tá? E antes que a gente finalize esse curso, eu espero que você já tenha curtido os vídeos, porque é uma coisa bem fácil, cara. Clica lá, você não vai pagar nada, nada, nada. Você clica lá, você siga o canal, também você não vai pagar nada para seguir o canal. E você compartilha com algum amigo seu, manda um link. Ó, amigo, ó, aqui esse vídeo legal, o cara aqui meio doidão aqui falando sobre constituições, tem muitos pontos importantes. Ele se baseou em livros interessantes, livros Boris Falsos, outros cursos, e é bem fundamentado e serve para a gente escrever uma dissertação de terceira fase de 90 linhas para diplomacia. Faça isso, cara. Compartilhe conhecimento. Isso não faz mal, não. É bom para instituir solidariedade no mundo. Enfim, chega de ladainha. Vamos dar seguimento. Vamos começar o baile. Vamos terminar o nosso curso, nossa minissérie, né, sobre constituições. Tá? Depois que acabou, a ditadura, o pessoal começou a se reunir, o Sarneyzão lá, temos que ter uma Constituição, e acabou-se que a Constituição foi um primeiro esforço de institucionalizar uma nova república após o governo Figueiredo, né, após a ditadura militar. Porque ainda estava em vigor a ditadura de 1967, né? Então, era república, era democrática, mas a Constituição que estava em vigor era uma Constituição criada pelos militares. E quando Sarney entrou no poder, Sarney falou, não, gente, temos que mudar isso. Em 1986, houve a primeira comissão, né? Tinha 12 representantes, depois se tornou 50 representantes. A comissão Afonso Arinos, tá? Havia uma complexidade imensa nos debates. Sondou-se uma Constituição com mais de, 500 artigos. No final, fora a DCT, né, a nossa Constituição tem em torno de 250 artigos, um pouco mais, um pouco menos, eu não sei, mas tem em torno de 250 artigos. E assim, galera, era uma complexidade violenta, cara. Havia muitos lobbies, a maioria dos setores estava representada lá na Constituinte, nessa comissão, imagine na Constituinte, né? Então, assim, ouviam a necessidade, tá? A necessidade de criar uma Constituinte exclusiva, porque essa comissão não daria conta. Então, assim, o Sarney ele pensava diferente, ele pensava que depois essa Constituinte deveria se transformar em um Congresso Nacional. De certa forma, isso foi aprovado. Tá? Em fevereiro de 1967, houve as eleições, tá? Os eleitores elegiam, tá? a Constituinte. Essa Constituinte elaboraria a primeira Constituição cidadã, tá? Importante você saber que essa Constituinte também, ela permitia os senadores biônicos, aqueles senadores biônicos lá, criados pelo pacote de abril, lá no governo Geisel. Por quê, Léo? Os senadores ainda estavam com seus mandatos, tá? Eram mandatos longos, o senador sempre era 8 anos, 9 anos, então eram mandatos longos, eles estavam no seu mandato ainda, então eles participaram. Tá? Eles não são eleitos, o mandato dele ainda estava em vigor. Quem foi o redator? Foi o Bernardo Cabral, um cara não tão experiente, e um dos motivos do processo de criação da Constituição ter se estendido tanto. Os trabalhos se alongaram bastante. Houve uma grande participação da MDB, que era o partido que era transmutado da PMDB, né, que era transmutado da MDB, lá do bipartidarismo que aconteceu lá desde o governo Castelo Branco. Então, era meio que um centrão de conservadores. Ok? Em 22 de setembro de 1988, foi promulgado o texto final da Constituição, tá? Ou seja, foi aprovado o texto final, foi aprovado por 275 contra 15 votos. A maioria desses votos contra foram do PT, que ele achava uma Constituição bem conservadora. E no dia 5 de outubro de 1988, tá, aniversário de Ulisses Guimarães, foi promulgada a Constituição do Brasil.
Só para você ter uma noção de alguns dispositivos importantes. Houve previsão nessa Constituição do transporte coletivo gratuito para maiores de 65 anos de idade. Tá? Houve também menção à relação entre pais e filhos. Houve até menção a Dom Pedro II, tá? O Colégio Dom Pedro II, que ele deveria continuar como um colégio federal e tal. Havia muitos lobbies. O nome continuou como República Federativa do Brasil. Era uma democracia direta e indireta ao mesmo tempo, porque previa-se que os eleitores diretamente votariam para serem representados indiretamente por políticos, ok? Criou-se novos 3 estados, foi Goiás, Roraima e Amapá, e o Fernando de Noronha se tornou de Pernambuco, ok? Houve também menção à Zona Franca de Manaus, havia isenções de impostos até 2003, isso depois foi prolongado até 2023, eu acho que vai ser prolongado também. O mandato do presidente era de 5 anos, tá? Nessa Constituição. Depois alterou-se para 4 e permitiu a reeleição lá em 1997, o ano do meu aniversário, que eu nasci, tá? Houve um plebiscito para o povo decidir sobre a forma de governo. Acabou-se que em 1993 optou-se pelo presidencialismo, fogo no presidente, né? Eu acho que é fogo na república. Como é aquele macete? Siga o presidencialismo, o sistema de governo presidencialismo, tá? Não é forma de governo, é sistema de governo, siga o presidente. Macetes importantes, você tem que saber. A PEB, a política externa brasileira, essa política externa foi voltada muito para uma integração da América Latina, estava previsto no artigo 4º da nossa Constituição. Havia o direito de propriedade, tá? Só que também tinha a função social, esse direito de propriedade deveria ter a sua função social garantida, tá? E justamente em relação a isso, que não poderia haver penhora sobre débitos que famílias tivessem em relação a seus bens, dinheiro que ela pegasse para investir na sua propriedade rural, então não poderia ser penhorado. Houve também a União deveria legislar sobre direitos indígenas, tá? Demarcar terras e tal. No artigo 5º, aquele famoso artigo 5º da nossa Constituição, que tem milhares de incisos, todos falando sobre liberdades, tá? Liberdades negativas, liberdade que o Estado deveria proporcionar para a sociedade. Lá no artigo 6º, a gente sabe, 6º, 7º, há direitos sociais, direitos positivos que o Estado deve, liberdades positivas, o Estado deve prover o cidadão daqueles direitos sociais, tá? O parlamento, ele continuou sendo bicameral, e teve uma nova regra, agora a partir daí cada estado deveria ter 8 deputados. Atualmente o Congresso, o Senado, os deputados, a Câmara dos Deputados tem em torno de 500 e alguma coisa, 503, eu acho mais ou menos isso daí, tá? A criação do Ministério Público, crimes de responsabilidade pelo presidente da República, a gente sabe que recebe uma denúncia por crime de responsabilidade ou de crime comum. Isso vai passar pelo crivo da Câmara dos Deputados. Se for crime de responsabilidade, o Senado que julga. Se for crime comum, quem julga é o STF. Ok? Os analfabetos nessa Constituição, os analfabetos podem votar. No entanto, eles não podem se eleger. Isso é super importante para a sua prova até de direito, tá? Os analfabetos eles não podiam votar desde a Lei Saraiva, há bastante tempo. Houve a criação também do voto facultativo. Esse voto facultativo é para quem tem mais de 16 anos e menos de 18. E também para quem tem mais de 60. Acho que é 60, 70. Acho que é 70. Eu vou até conferir, que isso é importante. Eu acho que é 70, Constituição de 1988. Mas eu acho que é 70. Só abrir aqui, galerinha. É 70. Pronto, os maiores de 70 anos, facultativo. Ok, os analfabetos também são facultativos, eles não são obrigados a votar. Ok? E por último,
Houve uma compartimentação da cultura, tá, gente? A nossa Constituição, ela meio que separou entre cultura popular, afro, outros e os indígenas, ok? Mas os fatos mais importantes, os fatos históricos dessa Constituição, eu já tratei com vocês, até porque eu também não vou tratar de matéria de direito, né? Porque a nossa Constituição, ela está em vigor, então todos os normativos delas envolvem a tratativa do direito em si, direito brasileiro. Isso não é em alçada no presente momento, mas é importante você saber que alguns dados importantes, a Constituição era muito complexa, houve vários lobbies, participação muito grande do PMDB, tá? De da promulgação, que é uma Constituição promulgada, tá? Houve a participação de uma constituinte, uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo. Você tem que saber também que a Constituição tem vários dispositivos que não tratam especificadamente de garantias fundamentais, não trata especificadamente de estrutura do Estado, de certa forma, é uma Constituição formal, a gente vai tratar quando a gente for falar de classificação das Constituições, tá? No mais, era isso, meus amigos. Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha gostado dessa playlist. Foram muitos vídeos, né? Foram bastante vídeos. Foram 7 vídeos sobre constituições. Então, era isso. Se você gostou, você curta todos os vídeos, você siga o canal, você compartilhe com alguém. E nos veremos no Instituto Rio Branco, se Deus quiser, se você estiver estudando para diplomacia, se você estiver estudando para algum vestibular, para algum Enem, alguma coisa da vida assim. Entre em contato comigo depois no WhatsApp. Se você vê alguma incorreção nessa grade de vídeo, se fale comigo também nos comentários, ou fala comigo no Instagram, Eliel Madeira, alguma coisa do tipo. Estou aqui para aprender juntamente com você. Eu não sou professor de porra nenhuma, eu sou candidato à diplomacia, então estamos aqui para se ajudar, beleza? O intuito foi sempre melhorar o conhecimento, tanto meu que estou repassando o que eu aprendi, quanto para você que está recebendo o seu conhecimento. Tá bom? Até mais e nos vemos numa próxima playlist.